Há uma terra em Portugal onde os campos parecem tocar no céu. Conhecido outrora como um dos pontos mais longínquos e menos visitados do país, o Planalto da Morela sofreu durante séculos um isolamento que, por sua vez, gerou uma forte tradição de comunitarismo e independência. Esta zona tem algumas particularidades, como é o caso de ainda haver um certo comunitarismo, as pessoas ajudam-se nos trabalhos do campo. As aldeias estavam completamente isoladas e, portanto, as pessoas precisavam umas das outras e foi essa a vertente do comunitarismo. Agora, claro, temos muito pouca gente. O pessoal emigrou, a maior parte emigraram. A mais parte velhos, novos que há, praticamente são esses. Os velhos já não podem com as forças para atropelhar. Os novos não querem. A melhor coisa que nós temos aqui é quando é na altura do verão, não é? Como onde está verdinho, que está, pronto, deste mesmo, que é uma satisfação que dá a uma pessoa que anda agora aqui nestes dias, um bocado sacrificado na vida, não é? Pronto, nós agora aqui de inverno, isto é um bocado gostoso. Localizado no concelho de Montalegre, na extremidade leste do Parque Nacional Peneda Gerês, o Planalto da Morela tem uma área de 135 km² e uma população de quase 1000 habitantes. A norte do Planalto, a fronteira nacional parece formar um pequeno dedo que se estende até à aldeia de Torém, conhecida na época medieval como a cabeça da zona fronteiriça chamada As Terras de Piconha. Torém debruça-se sobre a albufeira do rio Salas, um afluente do rio Lima, que enche no inverno e esvazia no verão. Ainda se encontram casas tradicionais na aldeia, com a habitação por cima e a corte do gado por baixo. Tradicionalmente, os aldeões também usavam os equipamentos comuns, como a eira comunitária, os moinhos e o forno do povo. Subindo para o centro do Planalto, encontramos uma das aldeias mais altas de Portugal, Pitões das Júnias, a 1100 metros acima do nível do mar. A aldeia localiza-se na extremidade da fronteira entre os campos férteis do Planalto e os picos agrestes da Serra do Gerês. No vale do Rio Beredo, por baixo de Pitões, encontramos as ruínas da velha aldeia dos Juris. Abandonado no século XV, o nome da aldeia está intimamente ligado com o nome da Serra de Gerês. O mais importante monumento religioso do Planalto é o Mosteiro de Santa Maria de Júnias, construído na época da fundação do Reino de Portugal. O limite sul do Planalto é formado por 6 aldeias sobranceiras ao vale do rio Cávado. A montante, a aldeia de Ceselhe tem um relógio de sol no Largo do Cruzeiro e oferece uma vista privilegiada sobre o Castelo de Montalegre a uma distância de 7 km. Em Travassos, a Torre de Boi foi erguida em 1933, em tributo à força viril do touro. Há outros relógios de sol em Covelães e 9 moinhos em funcionamento em Paredes do Rio, complementados por um pisão que aproveita a energia da água para bater a lã. Em Oteiro, num cabeço próximo do rio, encontramos o Castro de Oteiro, hoje coberto por vegetação. A tradição castreja é evidente nas aldeias de Oteiro e Parada. Ambos oferecem vistas deslumbrantes sobre a Serra de Gerês e a Albufeira de Paradela.
À primeira vista, a vida no Planalto parece ser o fruto da natureza pura, podendo existir sem qualquer intervenção humana. Mas depois, começamos a reparar em pequenos sinais deixados pela mão do homem. Os canais de rega, os socalcos e as paisagens esculpidas, os postos de vigia, as limpezas florestais e o maneio do gado. Começamos a perceber que todo o equilíbrio da zona depende da população local. A maioria dos terrenos do Planalto são baldios, detidos em propriedade comum. Para assegurar uma melhor gestão destes espaços, em meados dos anos 90 do século passado, o Parque Nacional da Peneda Gerês promoveu a criação de conselhos diretivos para os baldios em cada aldeia. Nós hoje é impensável deixar os baldios ao abandono, porque voltamos à desgraça que tínhamos aqui há uns anos. Não havia rigor, portanto, ao não haver rigor, ou não haver uma figura que seja responsável, tudo anda abandalhado. Em março de 2009, um novo projeto para o Planalto da Morela foi aprovado no âmbito da iniciativa europeia EEA Grants, desenvolvido pela Associação ADER Peneda Gerês, em parceria com a Câmara Municipal de Montalegre, o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, a empresa Natura e Usos, a Associação dos Baldios do Parque Nacional e a Universidade de Bergen. Foi em boa altura que ele apareceu, porque, portanto, há uma ajuda à limpeza dos próprios montes, porque a população é muito diminuta. Esta aldeia está neste momento com 80 pessoas e podemos dizer que umas 50% ou 60% da população são pessoas com mais de 70 anos. O grande objetivo do projeto é o cultural, é o saber fazer que está em causa, é a perda de conhecimento. À medida que as pessoas vão envelhecendo e que os mais jovens saem destas aldeias de montanha, não é? Destas áreas de montanha, e naturalmente os mais velhos vão morrendo, este conhecimento perde-se. Uma das principais vertentes do projeto é a limpeza dos montes e a condução do giestal. Devido à grande capacidade da giesta para fertilizar o solo, tradicionalmente havia um ciclo rotativo entre a manutenção da giesta e a sementeira de cereais, como o centeio. Mas hoje, os montes são cobertos por muitos giestais que crescem descontroladamente, resultantes da sua rápida regeneração pós-fogo. Esta agora já vai crescer, que isto tem uma média de 5 meses, 5, 6 meses. Agora que ela está no crescer, daqui a 6 meses ela está mais alta do que eu. A condução do giestal envolve o desbaste e a desramação de cada tronco de giesta para criar zonas de pastoreio por baixo das copas. Esta copa vai-se formando pela contínua condução da planta, até que quando ela atinge uma altura em que o gado permite circular perfeitamente pelo interior, ou eu consiga circular perfeitamente no interior, eu deixo de a conduzir em altura. E ela abre, ou melhor, as copas fecham. Mas entra alguma luz para o crescimento das ervas. O pastoreio de gado nas zonas de giestal conduzida ajuda a manter as zonas limpas. Antigamente havia muito gado, havia o pessoal limpava e os montes estava tudo limpo. Isto há meia dúzia, há 30 anos para trás, digamos, os montes estava tudo limpo como está aqui. Nestas zonas há um grande risco de incêndios que se propagam com muita facilidade devido à elevada combustibilidade da giesta. As limpezas reduzem significativamente estes riscos. Se não houver alguém, não houver ajudas de um lado ou do outro para se poder fazer estes serviços, é como estou a dizer, é um bocadinho triste muitas das vezes vermos isto tudo preto. Por vezes, o Parque Nacional sofre fogos de proporções devastadoras, que transformam zonas bucólicas
em verdadeiros teatros de guerra. Mas a frequência de fogos na zona do Planalto da Morela tem sido cada vez mais reduzida. Eu estou convencido, com o decorrer do tempo, com as limpezas que estão a fazer, com as regras que estamos a impor, porque para tudo tem que se impor regras, dentro de muito pouco tempo os incêndios aqui, esperemos bem que não tenham expressão. O fogo sempre fez parte do ecossistema desta região, mas quando há incêndios frequentes, intensos e de grandes proporções, isto pode impedir as florestas de se regenerarem e pode danificar os solos. Por este motivo, o projeto inclui ações de fogo controlado, sobretudo em zonas de acesso difícil, que asseguram a limpeza do terreno e podem aumentar os níveis de azoto no solo. As temperaturas que se atingem num fogo controlado nunca são temperaturas tão altas como aquelas que se atingem num fogo não controlado. E essa temperatura que se atinge relativamente baixa do fogo controlado não vai transformar em carvão, não vai queimar toda a matéria orgânica. De tal maneira que no solo vai ainda restar matéria orgânica morta, não é? Que não ardeu. E essa matéria orgânica, naturalmente, vai continuar o seu processo de mineralização, vai haver mais sais minerais que vão resultar, que resultaram da combustão desta matéria orgânica, e tudo isto vai ficar disponível para o rejuvenescimento e a recuperação da planta, que ao emitir novos rebentos, esses rebentos vão ser comidos pelo gado. Ações de fogo controlado precisam de técnicos especializados e têm de ser desenvolvidas nos meses de inverno, em dias com pouco vento, para evitar o risco de o fogo alastrar. Outra técnica para minimizar o risco de incêndio e para renovar as pastagens é o roço de matos. Neste momento eu acho que as roças de mato são das melhores coisas que podia ter acontecido. Isto porquê? As pessoas cada vez são menos, o gado cada vez é menos e os montes cada vez ficam mais sujos. A verba disponibilizada a cada baldio, através do projeto, tem suportado os custos do roço mecânico e manual de matos. Os matos cortados são destroçados e deixados nos campos ou retirados para usar nas camas do gado. O gado continua a ser um elemento-chave na vida local, sobretudo o gado bovino. As zonas de pastoreio incluem os montes nos meses de calor e os campos perto das aldeias no inverno. Aqui, o ritmo da vida é ditado pelo toque de cada animal. Enquanto os burros metem a conversa em dia, as ovelhas juntam-se para dar as boas-vindas aos recém-nascidos da primavera. Os cavalos garranos andam à solta nos montes. As cabras são principalmente domesticadas, mas ainda se encontram cabras selvagens na serra. Tradicionalmente, a pastagem do gado em cada aldeia era organizada num regime rotativo chamado de vezeira. Aqui na nossa aldeia era 5, o que tivesse 5 animais tinha que vir um dia, o que tivesse 10 tinha que vir 2. Aquele foi preciso tinha 20, tinha que vir 4 dias. O outro tinha outros 20 e outros 4. Depois andia sempre à roda. Depois ao chegar outra vez à porta da gente, está aqui outra vez. Todos os dias de manhã, o gado reunia no mesmo local da aldeia. Tocava-se uma buzina, tudo na cor do povo, assim que eu vinha tocar a buzina, todos a estar a... Lá estavam elas, já sabiam o destino, lá ia tudo, bastou para esperar para elas na cor do povo. Lá vinha tudo agora, tudo se acabou. A pastagem do gado tem um papel fulcral no ecossistema local, como fonte de alimento para os animais e para ajudar a limpar os montes, assegurando assim o desenvolvimento sustentável da zona. Com o objetivo de recuperar estas tradições, o projeto incentiva a organização de vezeiras nos baldios, assegurando um pagamento mensal aos pastores
pelo trabalho desenvolvido. A zona é muito rica em insetos, como este escaravelho mediterrâneo chamado Meloe majalis. Há também muitos répteis, como o lagarto de água com cabeça azul, o sardão, a lagartixa e cobras, desde a víbora e a cobra de água até à cobra rateira. Os anfíbios, que se encontram nas zonas úmidas, incluem o sapo comum, a rã ibérica e a rela. A avifauna é muito diversificada, incluindo aves de maior porte como a coruja do mato, falcões e águias. Nos mamíferos incluem-se o javali e o lindíssimo e tímido corso, o símbolo do Parque Nacional, que pode atingir velocidades de até 70 km por hora. Predadores incluem o toirão, a fuinha e a geneta, que vemos aqui. E também o lobo, que outrora dominava a serra e motivou a construção de grandes armadilhas com extensos muros, os chamados fojos do lobo. Ao lado deste fojo, vemos um conjunto de colmeias, também protegidos por muros, que se chamam silhas, que serviram para impedir os animais de entrar, principalmente o urso, que adora mel e existiu nesta região até o século XVII. O projeto também integra a criação de vedações para proteger as turfeiras, que são classificadas como habitats prioritários na Rede Natura 2000. As turfeiras têm uma magia própria. Eles são autênticos arquivos dos últimos milhares de anos de uma determinada região. Aqui, a circulação lenta da água determina a decomposição apenas parcial da matéria orgânica, assim formando turfa a partir de musgos, como o esfagno. Este é o esfagno. A parte superficial está verde, está viva. A parte inferior está morta, está castanha. Não é? Tem esta enorme capacidade de retenção de água. Aparentemente, claro, está a pingar, tem água, mas se espremer, e é esta planta que caracteriza a ecologia da turfeira. Para além do esfagno, as outras principais espécies de flora na turfeira incluem os ranúnculos aquáticos, as bolas de algodão, as campainhas e plantas insetívoras, como a orvalhinha. As turfeiras representam menos de 1% do Planalto. Mais de 70% é ocupado por urzais e outros matos, intercalados com campos agrícolas. As principais zonas de arvoredo são localizadas nos vales. A espécie de árvore mais comum é o carvalho, complementado pelo castanheiro, bétula e cerejeira brava. As flores silvestres são outra delícia da zona, incluindo o saramago amarelo, a giesta branca, a brótia, a estrelada, o jacinto dos campos, o miosótis, a centáurea em tons de azul e lilás, a quita merenda, o açafrão bravo, o azevinho e a roseira brava. Para ajudar os visitantes a descobrir todas as riquezas da zona, uma antiga casa dos serviços do Parque Nacional, em Pitões das Júnias, foi recuperada através do projeto para a criação de um centro de interpretação que alberga uma exposição permanente, uma aplicação multimédia e um espaço polivalente. Na aldeia de Paredes do Rio, foi recuperado um imóvel que pertence ao município,
para albergar um centro de acolhimento que permite o alojamento dos visitantes, nomeadamente de grupos de jovens de escolas mais distantes. Será importantíssimo porque é gente nova que vai visitar a aldeia, é gente que ficará cá uma noite ou duas e é muito bom para a aldeia, para o próprio concelho de Montalegre. Os visitantes da zona têm acesso a um conjunto de trilhos. Assim, podem descobrir locais inesperados, incluindo magníficas cascatas. No quadro do projeto, 5 novos trilhos interpretativos foram criados, permitindo observar os locais de desenvolvimento das diferentes ações. Os visitantes também podem participar nas animadas festividades locais. Visto como um todo, o projeto desempenha um papel fulcral no desenvolvimento local, atraindo mais pessoas a esta zona e ajudando a fixar as populações locais. A zona tem um potencial turístico muito grande, eu acho que ainda não está explorado. Temos que manter as nossas tradições portanto, a parte agrícola é importante nessa fase, porque eu sou daqueles que digo que quando acabar a agricultura numa aldeia como Paredes do Rio, outra qualquer daqui do concelho, não vale a pena cá trazer turistas. Se nós conseguirmos manter a natureza e o homem que está cá, nós conseguimos atrair outras pessoas para verem o que já não existe em muitos outros locais de Portugal. Através do conjunto de iniciativas do projeto, que valorizam e incentivam as práticas locais e ajudam a manter a harmonia entre o mundo humano e a natureza, os pais desta zona conseguirão mostrar aos filhos que a vida rural pode ser mais significativa do que a vida nas periferias urbanas e, assim, ajudar a assegurar o desenvolvimento sustentável desta zona única de Portugal e do mundo.